Namastê, muita paz a todos, sejam bem-vindos aqui em nosso espaço na cidade de Limeira. E o tema que a gente escolheu para abordar é a encarnação de almas elevadas para cumprir um processo de transição planetária, para auxiliar neste momento planetário. Então, nós temos que entender o seguinte: se a gente colocar em nossa consciência a ideia do projeto Terra, que nós temos a superfície do planeta e as pessoas encarnadas na superfície desse nosso planeta Terra, e que o planeta Terra, na verdade, tem outras superfícies de matéria menos densa, de matéria mais sutil, ao redor de nosso planeta, né? Nós vamos entender a ideia geral do chamado Projeto Terra. Tudo o que acontece na superfície desse planeta, na verdade, é resultado de um projeto elaborado por inteligências muito avançadas que operam nas dimensões superiores. Aqui estaria o comando do Projeto Terra. Nós chamamos a superfície da Terra de umbral, porque todas as almas que estão encarnadas na superfície, elas estão nas mais profundas trevas. Não têm a mínima consciência do que são, para que estão e o que fazer nesta vida. Nessa superfície segunda, eu chamo de penumbral, que é um pouco de trevas e um pouco de luz, a transição entre trevas e luz. E aqui se localiza a cidade Nosso Lar, que vocês viram no filme do Chico Xavier, né? Um livro psicografado pelo Chico, a história do médico André Luiz. E neste outro nível, mais superior, nós chamamos de plano da luz, né? Espíritos que estão realmente mais acordados, conscientes de sua natureza espiritual, mas que ainda necessitam descer a matéria para viver suas últimas experiências planetárias. E eu chamo este outro plano dos ascensionados. Os ascensionados são exatamente o local onde a alma cessou seu ciclo reencarnatório aqui na Terra. Ela viveu a última encarnação, depois, quando ela volta para o plano astral, ela se prepara para vir para este plano, para não mais descer a planos densos da matéria. Não há mais a necessidade. E o plano de comando de todo o projeto planetário Terra. Tá ok? Muito bem. Cada um de nós chegamos, nenhuma alma foi gerada ou criada aqui na Terra. A horda humana, ela não nasce aqui, não é construída aqui. Nós viemos de fora da Terra. Todos nós viemos de fora da Terra, de outras experiências pela galáxia. Nós chegamos em grupos de almas, grupos de espíritos, e nos locamos, geralmente em cidades astrais, ou no penumbral, de acordo com nossa consciência espiritual, pode ser até no umbral, em cidades umbralinas construídas, para preparar a nossa encarnação no planeta. Então todos nós tivemos a primeira encarnação na Terra. Então é muito importante esse conceito, porque a maioria das pessoas acha que a gente veio da pedra, do mineral, do vegetal, fomos animais, gato, cachorro, até chegar ao reino humano. Não. A horda dévica, ela tem uma experiência paralela à nossa. Eles têm um processo evolutivo deles, e a horda humana, o espírito humano, ele tem uma evolução paralela. Ele já desceu lá todos nós somos seres oriundos das dimensões superiores, todos nós. Ninguém nasceu em superfície de planeta. A alma não é gerada em superfície de planeta. A gente nasce em mundos avançados, em planos avançados, depois desce, vai dividindo em mônadas, centeres de alma e consciência para manifestar em mundos planetários, para viver experiência e depois retornar aos planos superiores novamente. Então, todos nós tivemos uma primeira encarnação.
E uma pergunta que surge muito interessante, né? Qual era o rosto que você tinha antes da primeira encarnação? E aí? Como é que era a nossa cara? Porque cada encarnação que eu tenho nesse planeta, eu tenho um corpo diferente, um rosto diferente, uma cara diferente. Não é verdade? Mas qual era o nosso rosto original? Aquele que a gente tinha antes da primeira encarnação na matéria? Né? Uma boa pergunta. Então, nos planos espirituais existe uma coisa chamada conselho kármico. O que esse conselho kármico faz? Ele pega cada indivíduo, cada alma e prepara a primeira encarnação ou a reencarnação. Então o indivíduo, quando ele morre, né, dependendo da sua condição, ou ele fica no umbral, ou ele pode ir, no caso do André Luiz, né, ele passou 6 anos no umbral, depois foi resgatado e vai para esse plano. Então o indivíduo recobra sua memória, recobra sua experiência, reflete muito sobre a sua experiência aqui na Terra. E passado um tempo, ele vai ter que reencarnar. Quem é que projeta essa reencarnação? Quem é que decide que família você vai descer? Quem é que decide se você vai ser feio ou bonito? Pobre ou rico? Quem toma essa decisão? Então, é este conselho aqui. Esse conselho kármico, ele vai analisar a tua jornada anterior, vai analisar o seu karma, vamos assim dizer, e em função disso ele vai projetar e desenhar a sua descida. E até um corpo torto, um corpo assim, pode ser desenhado para você. Né? Ninguém nasce paraplégico, ninguém nasce cego, ninguém nasce torto, tudo arrebentado, à toa nesse mundo. Tudo tem uma razão de ser, uma razão de ser. As inteligências avançadas, elas projetam geneticamente o seu corpo antes de você nascer. Então, nós temos que entender que qualquer coisa que aconteça neste mundo é controlada pelo alto. Claro que aqui a gente vai ter o livre-arbítrio, dentro de certas condições. Né? Está entendendo? Nós vamos ter o chamado livre-arbítrio. Porém, vamos imaginar um cego de nascença? Que livre-arbítrio que ele tem? Ele vai ter que viver com aquelas restrições mais intensas do que qualquer um de nós tem, não é verdade? Um cara que nasce paralítico, ele não vai poder andar a vida inteira. O livre-arbítrio dele já foi também tolhido. E tem pessoas que nós conhecemos que não mexem nada de nenhuma parte do corpo. Só a cabeça vai lá. São restrições do livre-arbítrio que não é igual que todos nós temos. Então tudo tem uma razão de ser. Tudo acontece por uma razão de ser. Relatando o que a gente fez lá atrás, que a gente construiu em vidas anteriores. Isso é a lei do karma. Então, nós temos que entender que a encarnação, que é a primeira, e a reencarnação são projetos muito bem elaborados. Para que a alma viva uma experiência intensa na superfície deste mundo. Ok? Muito bem. Aonde eu quero chegar dando essa explicação dessa abertura para vocês? Tá? Se vocês analisarem a linha histórica de nosso planeta,
né? Se analisarmos a linha histórica do nosso planeta, nós vamos ver uma coisa assim, ó, bem interessante, presta atenção. Nos dias de hoje, ano zero, né? E vamos pegar aqui uns 8.000 anos atrás. Não vamos pensar antes, que antes a gente vai entrar na Atlântida, a gente vai entrar em uma outra história, num outro projeto planetário, e a coisa é bem diferente. Se você olhar a nossa história, 8.000 anos antes de Cristo, ninguém sabia, não existia nem história, não existia escrito, não existia nada. A idade da pedra mesmo, a idade do Fred Flintstone, né? Então nós passamos todo esse período aqui, ó, encarnando, desencarnando. Todo mundo já assistiu os filmes da antiguidade, já sabe como é que era, né? Quando você chega praticamente uns 3.000 anos antes de Cristo, você tem o início da que a gente chama de civilização. Na Mesopotâmia, né? Os Sumérios, né? Babilônia, Sumérios, aquela região ali, você vai ter a primeira forma de escrita na civilização, que é a escrita cuneiforme. Primeira estrutura organizada de cidades e tudo mais. Essa época é a época do Conan, o Bárbaro. Quem assistiu o filme do Conan? Cabeça para todo quanto é lado, não era? Que o Conan era um guerreiro sumério. Né? E olha que interessante. Você sabe qual que é o nome da deusa dos sumérios? Ishtar. Olha, a deusa dos sumérios é Ishtar. Muito parecido com Astar, não é? A gente fala hoje o Astar Serran, Astar, Comando Astar, não é? Então, e aí começa o Sumérios babilônico e a bagunça continua a mesma. Certo? Encrenca, briga. Chega na época de Cristo. Mudou alguma coisa na superfície do planeta? Nada. Em termos estruturais, científicos, tecnológicos, nada. E aí vem. Mas quando chega exatamente aqui, nos últimos 500 anos, a coisa vai mudar. Então a pergunta é, por que não mudou antes? A pergunta é, por que não mudou antes? Né? Que Cristo já não trouxe celular, tecnologia, né? Curas, aquela coisa toda. Cristo quântico. Então nós temos que entender que a cada momento, a cada situação, o planeta era regido por leis. As almas que estavam neste período, era isso que mereciam. Elas mereciam apenas isso.